convidamos o professor Eduardo Stein, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, vice-presidente da Abrasco e coordenador do Centro Brasil de Saúde Global. Bom dia de novo. Você vai passar aí nos slides, então? Acho que sim. Como é que eu passo? Por aqui? Mas isso está conectado? Okay. Bom, há cerca de um mês, todos se lembram ainda, a Operação Carne Fraca foi desencadeada pela Polícia Federal, após 2 anos de investigações, suscitadas pela denúncia de um fiscal que se recusou a ser cúmplice. No fim da semana passada, um mês depois, 63 pessoas foram indiciadas por crimes variados, listados aí, incluindo empresários, funcionários de frigoríficos, fiscais e funcionários de alto escalão do Ministério da Agricultura. Esse tema, como também sabemos todos, teve uma intensa repercussão internacional. As implicações, temos aí New York Times, Le Monde, mostrando como a repercussão foi intensa, tendo em vista a importância para a balança comercial, para a economia brasileira de modo geral. Nós não estamos aqui tratando de um tema trivial, sabemos disso. Mas eu queria ressaltar, em primeiro lugar, o que não nos traz aqui hoje. Não é o nosso objetivo entrar no mérito dos eventuais tropeços da operação policial, tampouco dos desdobramentos judiciais que virão a seguir. São importantes, mas não é nosso objetivo hoje aqui tratar desses temas. Muito menos ainda é nosso objetivo debater preferências alimentares, tipos de dieta e temas assim. Também importantes, mas não se trata do objetivo deste seminário. Então, sendo assim, o que nos traz aqui hoje? As 2 unidades da UERJ, envolvidas na preparação, na ideia, na idealização e na promoção desse seminário, institutos de nutrição e medicina social, têm os temas relacionados à saúde como objeto de ensino, de pesquisa, de extensão. Eu vou mencionar 2 slides em inglês e eu vou apenas ressaltar alguns aspectos do modo como a gente compreende a maneira como os temas que serão tratados hoje se relacionam à saúde das populações. Eu apenas vou ressaltar aqui que o que acontece no estado de saúde ao longo da vida é resultante da integração de numerosas camadas de determinantes e que até que isso entre debaixo da pele, com fenômenos biológicos, existe um conjunto de dimensões que estão além do indivíduo e que começam com fatores que são macrosociais, estruturais, onde o nosso tema de hoje se encaixa. Esses temas macrosociais, eles estão associados a outros fatores, também além do indivíduo, que acabam chegando aos indivíduos e às populações ao longo da vida. E assim também acontece com o nosso tema. Aqui, as etapas finais que fazem com que o indivíduo, por exemplo, ganhe peso, seu balanço energético, tem várias mediações, fatores comportamentais que estão relacionados a fatores ambientais e que, na sua origem, estão determinados e influenciados fortemente também por estruturas e processos que são macroestruturais, sociais na sua determinação.
Nós sabemos e queremos contribuir para a continuidade e expansão da importante e bonita história brasileira pelo direito à alimentação adequada e saudável. Tem uma história que é longa, com vários marcos, e não me deterei aqui em todos eles, apenas menciono Josué de Castro, com seus livros da década de 40 e 50, um médico, geógrafo, antropólogo, deputado federal, assumindo cargos altos na ONU, na Agência de Alimentação da ONU e na própria representação do Brasil na ONU. Talvez por tudo isso e por sua trajetória ímpar, ele foi cassado após o golpe civil-militar de 1964. Essa história bonita, em anos mais recentes, chega a uma estrutura de participação social que muitos consideram como única na história em que a sociedade influi em políticas públicas, que é o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA. Essa articulação que hoje aqui está representada neste seminário é responsável por muitos avanços. Um deles, já reconhecido internacionalmente, é o Guia Alimentar da População Brasileira, que inova em vários aspectos, poderão ser debatidos aqui hoje, e que conquistou aplauso internacional. Por outro lado, essa área é refém de poderosíssimos interesses econômicos, que estão ilustrados aí. Nós estamos submetidos a uma pressão constante de marketing agressivo, principalmente quando se dirige às novas gerações. Essa coisa aqui é complexa. Chegando a populações vulneráveis, populações ribeirinhas, de forma intensa, e não vou me deter aqui. Acho que as imagens falam bastante. Então, no nosso seminário de hoje, nós selecionamos algumas perguntas que pedimos aos nossos palestrantes e debatedores tentem oferecer respostas, ainda que provisórias, como várias delas, e controversas em algumas situações. Então, eu vou mencionar, resumidamente, algumas das perguntas que a gente elencou e que serão objeto das nossas palestras e debates de hoje. Quais são, então, em relação à cadeia produtiva da carne, as suas principais características e tendências contemporâneas, não só no Brasil, mas também globalmente? Quais são os seus impactos dessa cadeia produtiva no desmatamento, na perda de biodiversidade, na crise hídrica e nas mudanças climáticas, por exemplo? Na criação de animais, qual é a magnitude do uso de agrotóxicos nos cultivos associados à produção de rações e de hormônios e antibióticos? Quais são os seus efeitos na saúde da população? Quais são as práticas conhecidas, boas e más, sobre relações trabalhistas, condições de saúde dos trabalhadores e elementos de bem-estar animal? Sobre aspectos da fiscalização, que é um mundo que desencadeou a Operação Carne Fraca, quais têm sido as consequências positivas ou negativas da divisão de responsabilidades entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Saúde e a Anvisa, a agência reguladora? Recentemente, o regulamento mais geral, que rege o assunto, foi modificado. O que é que mudou no novo e recente regulamento? E como é que os marcos regulatórios nacionais se comparam aos de outros países?
Como fazer valer os direitos do consumidor, por exemplo, quanto ao desconhecimento da origem dos alimentos e sua vulnerabilidade a fraudes. No âmbito da política, qual a natureza das relações entre a cadeia produtiva da carne e instâncias do Estado e do Congresso Nacional na definição de políticas públicas? Quais as consequências da política dos campeões nacionais que o BNDES estimulou, num período relativamente longo, em relação à cadeia produtiva da carne? Quais são as formas possíveis de participação social e de garantia de transparência relacionadas ao tema? Houve avanços? Quais deveriam ser os próximos? Essas são algumas das questões que a gente pretende sejam abordadas e debatidas com a plateia durante o dia de hoje. Esse seminário, ele se soma a outras atividades acadêmicas, aulas públicas e manifestações em defesa da sobrevivência desta universidade. Então, nós estamos contando hoje aqui com a solidariedade ativa dos nossos copromotores, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Centro Brasil de Saúde Global e a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Nós agradecemos muito o apoio de todos os nossos companheiros copromotores desse seminário. A nossa intenção aqui também é de contribuir para o cumprimento do papel social da universidade, porque é por isso e para isso que a UERJ resiste, reage e luta. Bom, se forem comprovadas as recentes delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato, ficará evidenciado que o nosso clássico capitalismo de compadrio se transfigurou em grande parte em capitalismo de comparsas, unidos na apropriação privada da gestão pública, em escala chocante, os oligopólios do mundo da economia, as mais antigas e menos antigas oligarquias políticas, perpassando quase todo o espectro partidário. E o Brasil não está fora desse mundo. Neste mundo em que desponta uma sanha antirregulatória das atividades econômicas, isso acompanha o crescimento da desigualdade, da intolerância e da violência, o predomínio de leis da selva. Nos Estados Unidos, na virada do século, houve um escritor, Upton Sinclair, que através da sua obra A Selva, não por acaso, provocou um debate na sociedade americana sobre os modos de produção, de processamento da carne nos frigoríficos. Isso era, conforme pode ser visto aqui, objeto de cartões, etc. E esse livro levou a um debate na sociedade sobre o que deveria ser evitado, o que deveria ser consertado, o que deveria ser mudado. Nós esperamos que esse seminário, ele na verdade, ele é o resultado de movimentos e lutas que vêm de longa data, no mínimo desde Josué de Castro, e que continuam com a participação ativa das nossas entidades promotoras desse seminário. Nós vamos, a seguir, ouvir nossos palestrantes, nossos debatedores, e, em seguida, a plateia está convidada a expressar suas dúvidas, suas opiniões e suas esperanças. Obrigado.